noite. Boa noite. Ainda não foram localizados os 2 bombeiros que desapareceram no incêndio que destruiu o prédio da Secretaria de Segurança Pública do Estado. O fogo começou às 10 da noite de ontem e pouco tempo depois, parte do edifício desabou. 95 mil processos do Detran foram destruídos e o monitoramento por câmeras ainda não foi totalmente restabelecido. Segundo o governo, o incêndio não afetou os trabalhos de policiamento. 300 funcionários que trabalhavam no prédio estão sendo realocados. Identificados 3 novos casos suspeitos da variante Delta do coronavírus no estado. A cepa é considerada altamente contagiosa. Chega ao estado um novo lote de vacinas que vão reforçar a imunização de municípios da fronteira. O cirurgião plástico acusado de abuso por pacientes prestou um novo depoimento à polícia esta tarde. Pelo menos 70 mulheres já procuraram a polícia. Agora no RBS Notícias. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar as causas do incêndio que destruiu o prédio da Secretaria da Segurança Pública do Estado em Porto Alegre. 2 bombeiros que participavam da ação de combate às chamas seguem desaparecidos. Ao longo de todo o dia, profissionais encararam a difícil tarefa de tentar localizar os colegas em meio aos escombros. Também foi preciso se arriscar no trabalho de resfriamento do prédio que ameaça cair. Cristiano Dalcin está acompanhando, nos traz mais informações ao vivo do local. Cristiano, boa noite. O serviço por aí não tem hora para terminar. Boa noite, Daniela. Boa noite, Eloy. Boa noite a todos. Olha, o comandante do Corpo de Bombeiros informou agora há pouco que o trabalho segue à noite, segue durante a madrugada em busca desses bombeiros desaparecidos. A gente chegou aqui por volta da 1h30 da tarde e sempre à distância e mesmo de máscara, o cheiro de fumaça durante todo esse tempo sempre foi muito forte. O Instituto Geral de Perícias já começou a análise preliminar da estrutura que, segundo os bombeiros, tem risco de desabamento. A Polícia Civil investiga as causas do incêndio e ouviu hoje à tarde 4 servidoras da SUSEP que estavam no local onde o fogo começou. Outros 2 funcionários também vão prestar depoimento. O vice-governador Ranolfo Vieira Júnior disse que esses funcionários, eles tentaram apagar o fogo com um extintor, mas não conseguiram. O governo do estado também abriu uma sindicância para apurar o caso e não descarta nenhuma hipótese. Mas como o fogo começou no 4º andar e esse andar foi totalmente destruído, essa investigação, essa apuração pode ficar bastante comprometida. O trânsito aqui na região teve bloqueios ao longo de todo o dia, foi bastante complicado circular aqui por essa região que fica próxima à rodoviária de Porto Alegre. Agora seguem bloqueadas 2 faixas da Avenida Castelo Branco, sentido capital interior, que fica bem aqui atrás do prédio da Secretaria de Segurança Pública. E também a Voluntários da Pátria no trecho entre Ernesto Alves e a Ramiro Barcelos. Isso por causa da circulação de carros, de caminhões aqui o tempo inteiro. A gente mostra um pouco como foi esse trabalho nessa quinta-feira agora na reportagem. A destruição do prédio impressiona. Durante todo o dia, a fumaça não parou de sair dos escombros do edifício. O trabalho para resfriar as ruínas já dura mais de 20 horas. Caminhões-tanque e bombeiros em escadas jogam água nas paredes que ainda estão de pé. Guindastes e retroescavadeiras foram usados para retirar parte dos escombros. Seu José mora a menos de 100 metros do local e acompanhou o incêndio da janela de casa. O cenário realmente era apavorante, realmente assustador. O fogo começou pouco antes das 10 horas da noite de ontem. O prédio, que fica na rua Voluntários da Pátria, no bairro Floresta, era sede da Secretaria de Segurança Pública do Estado há quase 20 anos. Nele, também funcionavam setores administrativos dos principais órgãos de segurança, como a Brigada Militar, SUSEP, IGP e DETRAN. Segundo a Secretaria, assim que as chamas começaram, todas as pessoas que ainda estavam trabalhando foram retiradas do local. Os bombeiros acreditam que o incêndio teria começado no 4º andar do prédio, em uma sala da SUSEP. Chegamos,
adentramos até o 4º pavimento, só que nós tivemos uma dificuldade de combate a incêndio lá no 4º pavimento, né? No momento que nós descemos para levar mangueiras novamente, mais mangueiras até o 4º pavimento, estender, nós não conseguimos mais chegar no 4º pavimento, né? E já tinha também o 5º pavimento já com um incêndio bastante forte, né? O que determinou as nossas guarnições, aquele recuo daquele local e o início do combate externo. Pouco depois, parte do prédio desabou. O fogo foi controlado por volta das 5 horas da manhã de hoje. Cerca de 70 bombeiros de guarnições da capital e de cidades vizinhas participaram do combate às chamas. O dia amanheceu com restrições no trânsito em toda a região. Os 2 sentidos da Avenida Voluntários da Pátria, próxima ao local do incêndio, tiveram bloqueios, o que provocou congestionamento no entorno da rodoviária de Porto Alegre. A saída da capital pela Avenida Castelo Branco também ficou temporariamente fechada. O comando dos bombeiros e o governo do estado informaram que o prédio tinha plano de prevenção e combate contra incêndios, mas passava por obras de adequação. Este PPCI existia, estava aprovado e estava justamente num processo de implementação da sua expansão, para fazer a expansão do sistema hidráulico, inclusive, e de todas as instalações necessárias para a proteção das pessoas que lá trabalham e do próprio prédio, da estrutura. Este cronograma da execução do plano de prevenção e combate ao incêndio previa 6 meses de execução e estava no seu 2º mês. Para o especialista em segurança contra incêndio, Gustavo Rocha, a construção antiga da década de 1970 pode ter contribuído para que o fogo se espalhasse tão rápido. E é óbvio, né, que uma concepção de projeto arquitetônico, né, da época em que foi concebido esse prédio, não contemplava, né, na ocasião, alguns aspectos que hoje são contemplados como questões de compartimentação, né, barreiras para evitar que o fogo ele se alastre, né? E isso tem muito a ver com a questão arquitetônica. Hoje os prédios são projetados também pensando a situação do incêndio para evitar a propagação, né, na velocidade que aconteceu aqui. Agora a gente fala ao vivo com o Jefferson Ajeitos, que nos atualiza sobre as buscas aos 2 bombeiros que trabalhavam no combate às chamas e estão desaparecidos. Jefferson, quais são as novidades? Boa noite. Boa noite, Dani. Boa noite a você que nos acompanha. As buscas seguem por aqui. Mais cedo, os bombeiros conseguiram resfriar alguns escombros e algumas paredes que sobraram. E alguns conseguiram diminuir a temperatura, né? E aí conseguiram entrar em uma parte do prédio para continuar esse trabalho de buscas aos 2 bombeiros desaparecidos. O que a gente viu há pouco, o que a gente vê é que tem fumaça ainda saindo do prédio, e há pouco também vimos os bombeiros ainda jogando água no prédio. Cães treinados na busca de pessoas ajudam nesse trabalho de buscas. Eles chegaram hoje mais cedo, hoje à tarde. Ontem, o Guto Teixeira, que é o nosso cinegrafista, e eu chegamos aqui ao local do incêndio cerca de 20 minutos depois do início das chamas. E o que nós vimos foi que o fogo se espalhou muito rapidamente e rapidamente foi consumindo todo o prédio. Também vimos quando parte da estrutura desabou e testemunhamos o esforço dos bombeiros para combater as chamas. Esforço que segue agora, eu reforço a informação. Segundo o comando dos bombeiros, as buscas aos bombeiros desaparecidos vai continuar, mesmo de madrugada, se for necessário, as equipes vão se revezar. Os 2 bombeiros desaparecidos são profissionais apaixonados pelo que fazem, como você vai conferir na reportagem. Dos 51 anos de vida, 31 foram dedicados ao Corpo de Bombeiros. Lúcio Birajara de Freitas Munhoz ingressou na corporação em 1990. Natural de Lavras do Sul, chegou ao posto de 2º sargento. Poderia estar aposentado, mas a paixão pela profissão fez ele continuar. Sempre dedicado, sempre protetor aos seus subordinados, aquele camarada que a gente poderia sair para tomar um chimarrão. Então, sempre uma pessoa de bem com a vida e muito familiar também, né? O Birajara coordena a Associação dos Bombeiros no estado. Lembra do colega sorridente e sempre disposto a ajudar.
Em 2013, por exemplo, Munhoz foi voluntário para ajudar no incêndio do mercado público na capital. Ontem também estava de folga e se juntou a outros 67 militares no combate às chamas, como o primeiro-tenente Derocide Almeida da Costa. O tenente Almeida nasceu em Rio Grande, no sul do estado. Casado, pai de 2 filhos e bombeiro há quase 23 anos em Porto Alegre. Ontem era o oficial de serviço, responsável por despachar viaturas para o combate ao incêndio, mas também resolveu ir até o local para ajudar os colegas. O tenente Almeida e o sargento Munhoz estavam juntos quando o prédio desabou. E com essa afinidade que ele já tinha muito também com o tenente Almeida, nós cremos que ele acabou encostando ali no Almeida para compartilhar, né, todo o apoio, estando junto. Os dois adentraram, então, na ocorrência para avisar os demais que o prédio poderia, né, estar colapsando pelos ruídos e as questões de visualização. Então, eles entraram naquele local, até porque a comunicação até o momento estava interrompida por ter sido afetada, né? Nos quartéis em Rio Grande e em Pelotas, os bombeiros aguardam por notícias, assim como os demais colegas de farda em todo o estado. Essa é a esperança de todos os colegas que estão lá trabalhando, que estão torcendo, é a esperança que nós temos de eles estarem vivos ainda. Por experiência que nós temos, e eu posso dizer assim que muitas ocorrências, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, nós conseguimos salvar pessoas, e de forma leiga, pessoas comuns, a gente consegue tirar muitas vezes de escombros durante dias. Então, os colegas ali que são experientes, que estavam equipados, nós temos uma consciência, uma fé que com certeza eles podem estar vivos ali, estão incomunicáveis com certeza, mas com toda a equipe lá vão conseguir ser resgatados. O fogo consumiu o prédio erguido há mais de 40 anos. Boa parte do que funcionava ali era da área administrativa da segurança pública. Mas alguns serviços foram prejudicados, como o monitoramento por câmeras do interior. O prédio tem 9 andares e 27 metros de altura. Em 2014, o Estado investiu 35 milhões de reais em equipamentos para montar o Departamento de Comando e Controle Integrado, responsável pelo monitoramento por câmeras. Foi inaugurado para a Copa do Mundo. O DCCI funcionava no primeiro e no segundo andares do prédio. Ali operava também a central do 190. Ela foi transferida em caráter emergencial para a sede do 9º Batalhão da Brigada Militar. Em 4 horas, nós montamos uma sala com computadores, com sistema, com rede de internet, com acesso ao cercamento e passamos a operar normalmente. As câmeras de Porto Alegre seguem funcionando no centro de comando da capital, mas o fogo prejudicou o acompanhamento de imagens de 80 câmeras do interior. Nós estamos providenciando um link para acessar, possivelmente a partir do antigo prédio da Corag. Nós temos o 181, que é o Disque Denúncia, que ainda não está 100%, que é o que nós queremos restabelecer até o fim do dia de hoje ainda. No terceiro andar funcionava a parte administrativa do Instituto Geral de Perícias. O trabalho técnico não foi afetado, porque os equipamentos ficam em outro prédio. No quarto andar estava instalada a SUSEP, Superintendência dos Serviços Penitenciários. Era onde funcionava a central que monitora 6.400 presos com tornozeleiras eletrônicas. Esse acompanhamento não chegou a ser interrompido e segue operando normalmente em outros 2 locais. Todo o sistema do monitoramento eletrônico, hoje, ele já é um serviço web, né? Então, ele não é mais um serviço que tem hospedado em uma máquina específica, né? Então, de qualquer lugar, eu consigo imediatamente então, me conectar à plataforma e já consigo monitorar todos os presos que estejam sendo acompanhados pela tornozeleira. O 5º, 6º e 7º andares do prédio incendiado eram ocupados pelo Detran. A maioria dos serviços, como a emissão de carteiras de motorista e o registro de veículos, não foi afetada. Eles são informatizados e o computador central fica em outro prédio. Mas o fogo destruiu 95 mil processos que envolviam recursos contra multas de trânsito. Uma parte desses processos deve ser anulada, sem prejuízo para os motoristas. Vai ser apagada a multa que foi colocada para esses infratores. Por quê? Porque eles juntaram toda a documentação, a sua defesa, e essa queimou. Então, nós não sabemos quantos ali seriam procedentes ou não. Outra parte são processos onde o cidadão foi notificado
tem prazo para se defender de uma multa ou da indicação do condutor, e esse prazo foi estendido até 31 de agosto e poderá ser estendido mais ainda se entendermos que isto seja necessário para não prejudicar o cidadão. Os últimos andares eram ocupados por gabinetes da Secretaria de Segurança, auditório e refeitório. Os 300 funcionários que trabalhavam aqui estão sendo realocados. Uma parte deles, que atua na área administrativa, vai seguir trabalhando de casa. A estrutura deve ser demolida depois da perícia. E a intenção do governo é construir um novo prédio aqui mesmo no local. A apuração de todos esses fatos está sendo feita, vai ser feita, buscando exaustivamente a verdade real de todos os fatos, seja na investigação da Polícia Civil, seja na investigação administrativa que determine a abertura de um procedimento administrativo também para apurar todos os fatos. E a gente está conferindo aqui imagens ao vivo do movimento no entorno do prédio da Secretaria de Segurança Pública, Avenida Mauá, com o túnel da Conceição, com muito engarrafamento, trânsito lento, em função das alterações provocadas pelo incêndio e pelo trabalho de rescaldo no prédio da Secretaria de Segurança Pública. E chega ao estado um reforço de vacinas para municípios da fronteira e 3 novos casos suspeitos da variante Delta foram descobertos na região metropolitana de Porto Alegre. Veja a seguir.